Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que é o quinto da série especial O que Esperar de 2015, foi gravado na Exalc USP, mais especificamente no CPEA. E os nossos entrevistados são o professor Geraldo Barros, que ocupa o primeiro bloco e fala um pouco do mercado de commodities. Na sequência nós temos o professor Lucílio Rogério Alves, que é responsável pelas pesquisas dos mercados de soja, milho, trigo, algodão, arroz e mandioca. E por fim, no último bloco, nós vamos conversar com as pesquisadoras Shirley Menezes e Camila Hortelã, que atuam nos mercados de pesquisas do mercado de boi gordo, de aves e suínos. Lembrando que essa série especial do TV Brasilagro tem o apoio e o patrocínio do sistema Copercana, Cocred e Canoeste. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com o professor Geraldo Barros. De volta com o TV Brasilagro, nós vamos conversar agora com o coordenador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o conhecido CPEA da Exalc USP, professor Geraldo Barros. Professor, 2014 foi um ano de consolidação e também já um prenúncio de fim do ciclo de alta dos preços das commodities agrícolas. Eu queria que o senhor, assim, de uma maneira bastante resumida, fizesse o balanço, o que representou o ano de 2014 para o agronegócio e, em termos de agronegócio, para a economia brasileira. Você colocou bem, nós estamos num período de ciclo de baixa, de queda, melhor dizendo, dos preços das commodities no mercado internacional, né? Não quer dizer que os preços do mercado internacional estão baixos, eles estão num nível razoável para os países que têm uma produção competitiva, os preços estão remuneradores. O que nós temos assistido é uma queda em relação a um patamar bastante alto que havia há uns 3 ou 4 anos atrás. Então não há um comprometimento de rentabilidade do agronegócio no Brasil e nos países que têm um certo grau de competitividade. Então, terminado essa fase de boom das commodities, então agora vai tender a prevalecer realmente a competitividade, aqueles que são produtivos e sabem usar economicamente os recursos que têm, que vão se mantendo nos mercados, né? E a tendência que nós vamos observar é essa: o Brasil tem, provavelmente, numa série de commodities, de cadeias produtivas, é o país mais competitivo. Então vai haver uma perspectiva boa para o Brasil para ocupar esse espaço no mercado internacional. E o mercado internacional para o agronegócio no mercado interno brasileiro, ele é fundamental, né? O que garante a lucratividade do agronegócio no Brasil é o mercado externo. São essas grandes commodities, né? O açúcar, os grãos, carnes, etc., parte de papel e celulose, são os parâmetros. Se esses produtos estão com preços remuneradores no mercado internacional, isso passa para o agronegócio no mercado interno e acaba viabilizando, dando uma lucratividade e uma taxa boa de crescimento para o agronegócio como um todo. Então, as perspectivas para o agronegócio, né, no ano de 2014, nós estamos vendo um crescimento que vai terminar em torno de 2,5%, um crescimento razoável, bom, comparável com os demais setores, com o restante da economia mundial, e alguma coisa um pouquinho acima disso para 2015, né? Se não acontecerem eventos extremos,
por exemplo, eventos climáticos, né, que estão nos surpreendendo o tempo todo. Então, aí pode haver problema. 2015, professor, nós temos aí, estamos terminando 2014 com a baixa do preço do petróleo, que evidentemente deve trazer reflexos aí para o agronegócio como um todo. E temos aí um cenário de alta de dólar. O que o senhor consegue enxergar para 2015 e para o agronegócio brasileiro? Olha, em função dessas duas variáveis, né, o câmbio, como eu falei, o agronegócio depende, na sua lucratividade, do mercado internacional. Então, um câmbio desvalorizado, né, como nós estamos assistindo agora, o câmbio de 2,50, 2,60, caminhando para 2,70, é uma alavanca para o crescimento e para a renda do agronegócio, certo? O mercado internacional, esse preço lá fora, uma vez internalizado aqui, transformado em reais, vai ser mais alto, mais remunerador para o agronegócio. Então isso favorece, ele compensa em certo grau esse decréscimo que eu estava falando das commodities, preços em dólares das commodities que está ocorrendo lá fora e que vai tender a decrescer mais um pouco ou permanecer nesse patamar menor do que nos anos anteriores. Então a movimentação do câmbio é para o agronegócio uma compensação de uma possível queda lá fora ou, dependendo do grau que atinja, uma alavanca para melhor remunerar e estimular o crescimento do agronegócio. O petróleo, ele está, de uma forma direta, ele ajuda, né, os setores econômicos que utilizam os derivados do petróleo. E o agronegócio utiliza, né, tanto na forma de combustíveis, como os derivados do petróleo que aparecem nos fertilizantes, nos agroquímicos em geral, que vão estar com preços mais favoráveis para o agronegócio. Então, por aí também abre uma cunha aí de uma certa rentabilidade para o agronegócio através da queda do preço do petróleo. Tem uma ressalva aí, uma certa preocupação, é que ultimamente, desde os anos 2000, os preços das commodities têm caminhado quase que em paralelo, né? E as commodities mais diversas, né? Os metais, os minérios, os produtos agropecuários, alimentos, e, enfim, por causa da atuação desses fundos de investimentos que investem em commodities, né? Então, uma queda do petróleo no mercado internacional pode, através desses mecanismos, contaminar e reforçar a queda lá fora dos preços das commodities, né? Que já vem com essa tendência de talvez caminhar paralelamente ao petróleo, tá? Essa valorização do dólar lá fora, a valorização do dólar, né, diminui o poder aquisitivo da população mundial. Então, os compradores de commodities, de alimentos, vão estar mais pobres relativamente por causa do dólar ficar mais caro. Então, isso tende também a dar uma pressionada nos preços das commodities em dólares, né? O que pode ser compensado pelo dólar no mercado interno aqui. Então, no quadro geral, o petróleo diretamente vai tender a favorecer pelo lado dos custos. Pode haver uma contaminação, né, por essa movimentação conjunta com commodities lá fora, mas eu acredito que o efeito líquido é favorável ao setor produtivo, né? Então são duas variáveis que tendem a favorecer o agronegócio para 2015. A candidata Dilma Rousseff, nossa presidente, se reelegeu e se repetiu mais ou menos o que aconteceu há 4 anos, quando ela sucedeu o presidente Lula. Nas regiões agrícolas, nos 100 maiores municípios agrícolas produtores do Brasil, ela perdeu a eleição. Perdeu há 4 anos e perdeu dessa vez também. A gente percebe que o governo dela se afastou um pouco do agronegócio. Dá para se imaginar a produção agrícola, a agricultura, exportação, ampliação no mercado mundial sem políticas públicas? Não, a política pública, no sentido amplo, ela é essencial. Não existe funcionamento, economia funcionando sem uma participação ativa das políticas públicas, né? O agronegócio brasileiro, ele tem um momentum de movimentação que mais ou menos serve como um lastro em termos de evolução. Nós temos um crescimento de produtividade que vem desde os anos 70, com
criação da Embrapa, as instituições de pesquisa, fortalecimento das universidades, e por aí nós temos garantido um crescimento médio de produtividade bastante significativo, né? Então é um número em torno de 4, 5% ao ano de crescimento de produtividade. E isso tem sido o motor do agronegócio, né? Então, enquanto os governos, né, o setor público mantiver esse apoio às instituições de pesquisa, de ensino, da agricultura, isso está sendo um combustível para a produtividade. Isso tem sido o essencial, basicamente, olhando o agronegócio como um todo, é esse apoio que tem sido mantido. É claro que o setor de pesquisa sempre tem algumas queixas, mas tem sido mantido um patamar mínimo para que a inovação, a tecnologia chegue ao agronegócio. Além disso, o governo tem sido bastante atuante na atuação por setores, tá? Esse próprio setor, por exemplo, o sucroalcooleiro, ele foi bastante prejudicado, né, nos últimos anos, certo? Por um excesso de intervencionismo do governo da presidente Dilma, né? E que acabou usando o preço da gasolina como um elemento para controle da inflação e diretamente, vamos dizer, prejudicando muito o setor sucroalcooleiro, né? E é um problema que está aí, que precisa ser resolvido de alguma maneira, como se restabelecer a verdade, a realidade desse mercado, certo? Então vai ser preciso, é uma equação complicada. Nós temos o preço do petróleo caindo, né? A Petrobras, nesse quadro que a gente sabe, mas também com uma tremenda necessidade de recursos para os investimentos que estão programados, tá? Então vai ser preciso, evidentemente, uma correção no preço da gasolina ao consumidor e, com isso, criar um espaço para o etanol. Porque o etanol é a grande promessa, né, em termos de uma energia limpa, para o Brasil e para o mundo, né? Então, acho que tem um potencial tremendo aí que precisa ser liberado para que possa crescer, né? O que houve foi um constrangimento do setor, né, que prejudicou demais, né? Uma grande quantidade de investimentos se tornaram inviáveis praticamente. O setor está passando por um momento muito grave e espero que a nova administração que vai ser instalada aí no segundo mandato da presidente Dilma percebam a gravidade dessa situação e restabeleça-se a verdade do mercado. Com isso, eu acredito que o setor, né, sucroalcooleiro vai ter força própria para crescer, vai ter investidores interessados em aplicar no setor e vai se criar esse espaço. E o setor é eficiente, tem produtividade, tem tecnologia. É preciso apenas eliminar de uma vez esse tipo de intervenção que custou muito caro, não só para o setor, mas para o país como um todo e para o mundo, né, que deixou de ter no etanol essa válvula. Nos demais setores, deixando então de lado o setor sucroalcooleiro, que foi muito prejudicado, nos demais setores a atuação do governo tem sido bastante limitada, né? E tem sido essa política de preços, em que desde alguns anos para cá se tornou uma política menos invasiva, né? Então o governo tem atuado através do suporte de preços, são atuações mais ou menos pontuais, à medida que vão aparecendo problemas de escoamento de safra, etc., em regiões localizadas. Então é um programa que tem sido mantido e que com aquela ineficiência natural do setor público. O setor público não tem como atuar no mercado com a agilidade que o agente privado, né? Então tem tido um certo papel aí. Mas o que precisa ser definitivamente reforçado é a política de seguros para o agronegócio, né? Isso aí é preciso ser dado um salto. É um setor que está crescendo rapidamente, mas não está atendendo às necessidades, aos desafios que nós temos agora. Então nós temos dois elementos muito importantes que vão aumentar muito o risco do agronegócio. Por um lado, a questão climática, que nós estamos todos assistindo, que é praticamente impossível prever o que vai acontecer num determinado ano, porque não sabemos se vai haver uma grande seca, um grande excesso de chuvas,
temperatura. Que tem sido uma constante, inclusive. Uma constante. Então, é uma constante, mas imprevisível. Imprevisível. Não sabemos o que vai acontecer. Então, é preciso o setor de seguros ser realmente reforçado com visão voltada para a renda dos produtores, né? Não é uma questão de mirar as perdas físicas, mas considerar as perdas monetárias também, né? E que são agravadas pela volatilidade que nós vamos ter no mercado ao nível de preços dos produtos, né? Então, o mercado internacional ele vai manter um preço razoável, mas muito volátil, né? Então, nós vamos ter meses que os preços estão bons, de repente os preços podem despencar, de repente podem atingir níveis bastante altos, e o produtor precisa também fazer um seguro, um hedge, né, para se garantir, não pode ficar num ambiente com tremenda volatilidade como nós temos. Então, acredito que a política do governo tenha que ser de manter os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, né? Essa política de preços tem que se tornar mais eficiente e mais ágil, e no setor de seguros para a agricultura é preciso praticamente recriar um sistema com dimensões bem maiores do que nós temos atualmente, porque isso vai ser um fator essencial para garantir a continuidade dos investimentos no setor. Professor Geraldo Barros, esse expansionismo da indústria de carnes brasileira, que era algo esperado? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta, é bom isso para o Brasil? Quer dizer, nós temos aí JBS, é o maior produtor de carne bovina hoje do mundo, tem nos Estados Unidos, está na Austrália, praticamente está e crescendo. Nós temos Marfrig já em outros países também, nós temos aí a BRF anunciando já projetos industriais em já funcionamento em centros como Dubai, quer dizer, aparentemente são mercados novos para o Brasil. Então eu lhe repito a pergunta, é bom isso para o Brasil e era esperado esse expansionismo? O expansionismo do mercado de carnes era esperado, quase certa, né? À medida que vai crescendo, o país vai tendo a sua renda per capita crescendo, a desigualdade de renda, a pobreza vão sendo reduzidas. Então, o país criou internamente um mercado muito forte, muito expressivo, com essa nova classe média emergente que se fala, e naturalmente o consumo dessas classes vai para o mercado de proteínas e fortalecer a demanda por esses produtos de origem animal. E a mesma coisa, numa escala ainda maior, acontece no mercado internacional, né? Então, países China, Índia, Rússia e todos esses países que estão, toda na América Latina também, esses países estão tendo um crescimento de renda, e é natural que o padrão alimentar vá para o lado proteico. Então, há um mercado com uma demanda crescente e muito forte para o setor de carne. E o Brasil é um setor que tem uma vantagem comparativa também, né? E tem condições até de expandir essa produção, sim, né? Sim, com certeza. Nós temos, se o mercado internacional expandir, nós temos como expandir. Sem precisar cortar árvore na Amazônia, derrubar o Pantanal, né? De forma nenhuma. Nós temos aí uma quantidade de pastagem a ser recuperada, mais que suficiente para atender esse crescimento do mercado. À medida que o mercado crescer, nós temos condição de expandir. Essa questão do desmatamento é mais um problema do setor público ter capacidade para gerenciar, né, essa imensidão que é a nossa floresta, certo? A variável que determina aí é a competência do governo em controlar esse processo de desmatamento, de queima, etc. Da parte do agronegócio e da pecuária, não há necessidade nenhuma de invadir essas áreas, porque é um problema climático seríssimo. Agora, por outro lado, há uma estratégia das nossas empresas, certo, se transnacionalizarem, né? Adquirir empresas no mercado internacional, Estados Unidos, etc., em várias alternativas que existem aí. Eu acho que é um processo natural, desde que seja de motivação das próprias empresas. As empresas estão indo bem no mercado interno, tem toda a razão de procurar o mercado externo e se expandir, e criar empregos internacionalmente e tal. Para o país, né, o país dedicar recursos públicos
para esse tipo de investimento é que está sujeito a um questionamento, né? Para que iríamos nós usarmos recursos subsidiados para investimentos de nossas empresas capitalistas no exterior? Então é uma questão delicada, né? Me parece que é difícil justificativa e alguma coisa que provavelmente vai ser mudada agora. Esse canal da utilização de recursos do Tesouro para o Banco BNDES, para ele escolher as empresas que vão ser beneficiadas com esse subsídio, certamente vai ter que ser suspenso, mesmo porque dentro do programa de correção fiscal que nós vamos passar, isso não pode continuar. E a estratégia de tentar criar essas grandes empresas, campeões nacionais, por exemplo, é um ponto bastante duvidoso, né? Eu, particularmente, acho que não há uma justificativa para usar os recursos da sociedade para esse tipo de atividade. Acho que há muitas outras alternativas, né? O país é um país pobre ainda, o país tem desigualdade de renda, temos dificuldade na área de educação, de saúde, né? Toda a parte de infraestrutura, para dedicar recursos para uma empresa ir se instalar no exterior e se desenvolver lá. A única atenuante que me pareceria é se essas empresas fossem realmente abrir mercados para as empresas, para o produtor nacional no exterior. Então, seria uma forma que nós sabemos que há toda uma série de barreiras, né, para a colocação da nossa carne lá fora. Então, são criadas barreiras reais ou fictícias, né, para que coloquemos o produto lá fora, né. Aliás, aí é uma área que o governo pode atuar também, que é a parte de sanidade, né? Então, quanto dessas barreiras são procedentes e quantas não são. De qualquer forma, é uma área também ao lado da política de seguros que o governo deveria investir pesadamente para ter um produto de origem animal de qualidade comparável aos melhores padrões mundiais. Isso poderia ser uma meta, inclusive, né, da política, é criar realmente, e isso beneficiaria o próprio consumidor no mercado interno. Sem dúvida. Mas quanto às empresas, né, se posicionando lá fora, tá, se for com recursos próprios, né, merece todos os nossos aplausos. Faz parte do capitalismo. São, né, né? aplausos. Então. Agora, com recursos da sociedade brasileira, isso aí é questionável, né? Haveria uma atenuante se fosse uma maneira de abrir as portas, tá, como algumas empresas estão alegando, de realmente, se posicionando lá fora, colocando-se lá fora, conseguir abrir os canais para a colocação das carnes brasileiras nesses mercados onde nós não temos acesso agora. Professor, para encerrar, imaginando que clima ficou para trás, não vamos 2015, nós não vamos ter os problemas que tivemos em 2014, nem em 2013, 2012, 2011... Se o senhor lhe fosse dado o direito de ter uma bolinha de cristal à sua frente, mas não vamos tirar a bolinha, vamos usar a sua expertise, a sua experiência aqui na coordenação do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. Como é que o senhor vê a posição do agronegócio brasileiro daqui a 5 anos nos mercados internacionais? No que o senhor vê que a gente pode efetivamente crescer? Não, no mercado internacional, praticamente nós temos abertas todas as portas, potencialmente temos todas as portas abertas, né? É uma questão de abrir efetivamente essas portas. Nós temos uma vantagem comparativa no agronegócio como um todo, que vai desde papel a celulose, passando por grãos, por carnes, né, na área de açúcar, suco de laranja, etc. Então, é uma questão, está faltando um trabalho para abrir efetivamente essas portas e trazer mais clareza no processo de formação de preço, né? Porque nós temos no agronegócio, principalmente no setor de exportação e também internamente, nós temos uma concentração industrial importante aí, né? Então, geralmente, as cadeias produtivas têm uma concentração no nível da indústria e também no nível do varejo, etc. E aí é preciso um trabalho de coordenação que o governo também poderia atuar, né? Nós temos o exemplo do caso do sucro alcooleiro, onde foi criado o Consecana, que foi um sistema que trouxe um equilíbrio, uma razoabilidade ao processo de formação de preços.
acho que é uma experiência que poderia ser estendida a outros casos, né? O próprio caso dos citros, né? Que os produtores são bastante, não estão satisfeitos, né? Com o processo de formação de preço e que poderia também aproveitar essa experiência da Consecana e levar para esses outros casos. Então, havendo é preciso primeiro haver um melhor entrosamento entre o produtor rural e a agroindústria. Para quê? Para transferir os ganhos, né, na medida uma proporcionalidade nos ganhos que são transferidos para o produtor. É essencial manter o produtor investindo e progredindo na vida, né? Da agroindústria para o mercado internacional, é preciso que haja uma atuação muito forte do governo já na área de negociações, de acordos internacionais, que nós também, infelizmente, nesses últimos 4 anos ou mais, deixamos muito para trás, né? Então, nós estamos muito vinculados ao Mercosul, certo? A alguns acordos Sul-Sul e estamos deixando as melhores oportunidades para fora. Então, nós temos que ser ambiciosos. Então, grande parte do crescimento do agronegócio vai depender da sua ambição, da sua ousadia. Nós temos que nos equiparar aos mercados desenvolvidos. E o padrão de comparação para nós é os Estados Unidos. Nós temos que ter competitividade para ganhar o mercado americano e competir com os Estados Unidos nos mercados onde ele tem acesso. Nós precisamos conseguir acesso aos mesmos mercados que os Estados Unidos têm. Produzir com a mesma qualidade e condições sanitárias dos Estados Unidos. E, eventualmente, conseguirmos entrar no mercado lá. E podemos entrar no mercado dos Estados Unidos, da Europa, tal, com nossos produtos, desde que eliminemos completamente qualquer restrição do ponto de vista de qualidade e sanidade, que sejam inquestionáveis, né? Então, havendo isso, preenchidas essas condições, o céu é o limite, né? Nós podemos realmente conquistar. E o agronegócio é o setor que, por natureza, vai puxar a economia do Brasil, né? Qual quais são as nossas grandes vantagens? São os recursos naturais, né? Terra, tá? O clima. Então, são todas condições e todos esses investimentos que já foram realizados em tecnologia, praticamente para todos os produtos. Então, tem uma máquina aí potencial que, se for utilizada, se for destravada, né, ela pode ter uma grande expansão e ser realmente o motor do crescimento do Brasil. Não tem nenhum problema de o agro ser a fonte de crescimento do Brasil, né? Às vezes as pessoas imaginam que para se desenvolver você tem que ter uma indústria que tem que ser o carro-chefe. E já está sendo mostrado que a indústria não é o carro-chefe nos países que estão se desenvolvendo. A indústria está, mesmo nos países desenvolvidos, ela está ficando com uma parcela cada vez menor na composição do PIB, né? O que está crescendo é o setor serviços. E no Brasil, nós temos essa deficiência ainda, né? Nós estamos exportando muita matéria-prima, certo? Não é culpa, no caso exclusivo, da indústria, né? Da agroindústria. A agroindústria sempre não encontra o espaço necessário no mercado internacional. Então, inclusive, comparando os estudos que nós fizemos aqui no CPEA, a agroindústria está ficando com uma participação cada vez menor no PIB do agronegócio. Por quê? Porque a agroindústria não consegue, certo, se expandir no mercado internacional, né, inclusive conseguindo preços mais remuneradores, e com isso nós ficamos com um crescimento mais amplo do setor primário de matérias-primas, e a parte de agregação de valor está encolhendo. Isso é uma preocupação. E a forma de conseguir isso é realmente, primeiro, reduzir esse intervencionismo que está prejudicando muito o setor sucroalcooleiro, que é um carro-chefe da nossa economia, né? E realmente ter um setor, uma política externa focada em questões concretas, que é ganhar mercados, e os mercados cada vez mais sofisticados, nós nos prepararmos para alcançá-los e
que não haja barreira, não haja empecilho de natureza política para se entrar neles. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero, em outras oportunidades, a gente poder atualizar esses conceitos e esses prognósticos do senhor. Então, à disposição. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com TV Brasilagro. De volta com a TV Brasilagro, vamos conversar agora com o professor Lucílio Rogério Alves, que é o responsável pelas pesquisas sobre os mercados de soja, milho, trigo, algodão, arroz e mandioca. Professor, muito obrigado por atender nosso convite. Nesses produtos que o senhor acompanha aqui via CPEA, qual é o balanço que pode ser feito para o exercício de 2014? Bom dia, prazer estar falando com vocês. Nós tivemos um ano 2014 em termos de produção muito bom. Nós tivemos um cenário muito favorável comparativamente ao observado nos anos anteriores, quando condições climáticas em geral eram desfavoráveis e acabou reduzindo estoques mundiais, os preços acabaram sustentando. Felizmente, do ponto de vista de atendimento de demanda, nós tivemos Brasil e em termos mundiais uma produção recorde para praticamente todos os produtos. A consequência claramente foi renovar os estoques de passagem e automaticamente pressionou as cotações. Nós iniciamos um ano um tanto quanto favorável do ponto de vista de preços. Os produtores intensificaram o uso de tecnologias que, adicionado às condições climáticas favoráveis, elevou a produtividade e automaticamente a própria produção, né? O problema foi na sequência que quem não estava totalmente redeado ou com as vendas antecipadas a preços favoráveis, pegou um cenário posterior de preços muito mais desfavoráveis do que início do ano. Principalmente em função do anúncio do governo norte-americano confirmando o excesso, um aumento de produção grande de soja e milho. O cenário americano até junho e julho era muito desfavorável e depois agosto e setembro os dados oficiais vieram extremamente positivos, o que contribuiu para elevar os estoques de passagem. E lembrando que os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais, automaticamente há impacto para as condições do Brasil e que se quiser ganhar competitividade tem que abaixar preço. Então o cenário até pelo menos aí uma parte do ano foi muito favorável para os compradores desses produtos, né? O que há 2, 3 anos atrás era ao contrário, as margens dos compradores estavam apertadas e do setor de grãos não necessariamente. O cenário automaticamente, até mesmo das esmagadoras de soja, de milho, foram muito mais favoráveis em 2014 do que havia sido em 2013. Então, houve um rearranjo dentro das cadeias em termos de margens e agora o desafio claramente está para o produtor. Por que isso? Nós já tivemos em 2014, principalmente no segundo semestre, uma necessidade de intervenção do governo para escoamento de milho, para escoamento de trigo, para escoamento de algodão, para tentar, pelo menos, manter uma determinada margem para pagar insumos do ponto de vista dos produtores, né? Não há nada, por enquanto, que diga que esse cenário vai mudar para 2015. Então, é um momento aí de realmente ajustar as contas. As expectativas é que os produtores usem menos tecnologia em 2014 e 2015 do que foi na safra anterior. E se o clima mudar um pouquinho, isso pode ter um impacto mais expressivo em produtividade e dar uma mexida de novo nessas cotações. Mas de qualquer maneira, se nós pegarmos, apesar desse cenário desfavorável, especialmente no segundo semestre, para soja, para milho, na média de 2014 nós tivemos um cenário até mais positivo do que foi 2013, na média de 2013. Então não dá para dizer que foi um ano perdido. Tá. Eu acho que entre os segmentos que a gente acompanha,
O mercado de algodão está bem complicado, principalmente para quem não tem acesso à exportação. O mercado de mandioca está começando um cenário mais complicado. A propósito, professor, a questão do algodão. Em 2014, os Estados Unidos começaram a liberar os recursos daquele contencioso do Brasil na OMC. Isso contribuiu ou trouxe alguma interferência para o mercado de produção de algodão no Brasil ou não? Não, as liberações de recursos já estão há 3, 4 anos. 3, 4 anos. Tanto que foi fundado o Instituto Brasileiro do Algodão, o IBA, com a gerência do setor privado e do governo. E em 2014 houve a finalização do painel. Perfeito. E aí sim eles pagaram uma boa parcela do que deviam, certo, e liquidou uma outra parcela que poderiam pagar, não há necessidade mais. E houve algum benefício para o produtor brasileiro? Esse recurso está dentro do Instituto e os produtores, as associações estão usando esse recurso para marketing, para uma parte de pesquisa, para controle de bicudo e levando ajuda aos produtores brasileiros. E também há uma parte do recurso que foi destinado a produtores da África. Há uma série de limitações quanto ao uso desse recurso devido às regras que foram impostas e todo o recurso usado tem que prestar conta ao governo americano. Então há certas limitações, não pode, por exemplo, usar para subsidiar o próprio produtor brasileiro. Já foi usado, né, o painel já foi em função disso. Então há o benefício nesse sentido de montar uma estrutura para pesquisa, de montar uma estrutura para controles de forma geral e uma parte técnica daí sim, chegando até o produtor. Eu interrompi, o senhor falava de mandioca. O mercado de mandioca também ele é muito oscilante, né? A gestão da cadeia não é tão adequada, por exemplo, se a gente comparar com algodão, são opostos. Então está entrando num cenário muito ruim de preços devido ao excedente de oferta e provavelmente teremos um 2015, pelo menos no primeiro semestre, também não muito favorável. Então, analisando agora o que nós deixamos para trás em 2014, entramos em 2015 como um todo. O que se pode esperar para a produção dessas culturas que o senhor acompanha pelo CPEA? Os produtores estão ajustando o uso da terra e intensificaram principalmente o cultivo de soja, reduziram o cultivo de algodão, reduziram o cultivo de milho de primeira safra, que concorre com soja no período de verão. E agora fica ainda uma incerteza quanto às culturas de inverno, principalmente o milho, que representa 65% e deve representar 70% da nossa produção nacional. Há uma série de incógnitas ainda em relação ao quanto será cultivado de milho segunda safra. E aí eu acho que fica o grande desafio dos produtores, né? Então nós deveremos ter um aumento da produção de soja, nós deveremos ter uma redução da produção de algodão, mas no agregado é menos do que se esperava, olhando a relação benefício-custo, porque nós temos produtores aumentando a área, porque têm acesso ao mercado internacional e estão vendidos para exportação, e nós temos outros reduzindo drasticamente a área. Então, mas no agregado está ainda se apontando de 10% a 15% de redução de área, mas se esperava muito mais do que isso. O milho, e aí até mesmo o impacto para o setor de carnes, é o desafio, porque há muitas incertezas no sentido de a relação benefício-custo apontaria não plante milho. Agora vai plantar o que numa segunda safra? No Paraná e no Sul poderíamos pensar o trigo. A relação benefício-custo hoje do trigo está muito mais desfavorável do que está o milho. Então os produtores estão sem muitos caminhos ou sem muitas alternativas. A expectativa é que ainda cultivem milho na segunda safra, mas com um uso bem menor de tecnologia. E aí eu diria que é o fator clima que vai dizer o quanto essa produtividade pode ser menor ou igual à do ano anterior. Então aí está o ponto de indecisão. Agora, o cenário de preços para os próximos meses para o milho, e dado essa expectativa de redução de área, é sim de recuperação das cotações, inclusive no mercado internacional, enquanto o cenário para a soja, principal cultura do Brasil, os preços nos níveis atuais em dólares praticamente nos próximos 2 anos. Somente algum fator de choque extremo na oferta ou na demanda pode mudar esse cenário. Porque daí precisa mexer nos estoques de passagem. Do lado contrário, nós estamos falando de $10 por bushel para os próximos 2 anos, pelo menos. O bom é que
preço de óleo não tende a cair, né, pensando nos derivados de soja, mas os preços do farelo sim devem cair expressivamente comparado com o que a gente tem hoje, olhando as cotações em dólares, e a taxa de câmbio também pode mudar esse cenário. Professor, quais são os principais gargalos dessas culturas? Os gargalos estão, em geral, da colheita para frente. Colheita, eu digo que aí já vai a necessidade de armazenamento, de uma limpeza e de adequação dessas culturas, e depois a parte de transporte para frente, né, até chegar para os portos, haja vista que a gente tem uma necessidade de exportar mais de 50% da soja, seja grão ou seja derivados. E a curto prazo, professor, nenhum sinal de mudança no... Nós estamos vendo os portos, principalmente do Norte e Nordeste, começando a entrar em operação. Então, isso está facilitando. Do ponto de vista de rodovias e de ferrovias, e aí é o grande impacto que deve ter para os produtores, principalmente na formação de preço, nós devemos ter alguns anos ainda pela frente para as coisas saírem do papel ou realmente se tornarem útil ou disponível aos agentes de forma geral. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu espero em breve a gente poder conversar mais para ir reavaliando essas informações que o senhor nos passou. Estamos à disposição. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. De volta com a TV Brasilag, nós vamos conversar agora com as pesquisadoras Shirley Menezes, que é especialista nos mercados de boi gordo, e Camila Hortelã, aves, suínos e ovos, aqui no CPEA da Exalc USP. Pesquisadora Shirley Menezes, como é que está o mercado? Como é que foi o mercado do boi gordo para 2014? A gente acompanhou, pelo menos pela mídia, percebeu-se aí que há uma redução na oferta do boi gordo para os frigoríficos inclusive tendo uma certa dificuldade para serem abastecidos com o produto. 2014 foi um ano de preços firmes no mercado pecuário, né, em todos os segmentos da cadeia da carne bovina. A gente teve o fator oferta influenciando fortemente para que esse cenário ocorresse. O fator climático, né, que acabou gerando essa baixa oferta. E a gente tem ainda restícios, né, desse cenário ao longo de 2014. Os preços foram preços preços compensadores, animadores, incentivaram a tentativa de se investir mais no setor do lado do produtor? Os preços foram recordes, realmente, né? Isso gera alguns problemas, como você disse, para compradores, né, que não esperavam esses patamares elevados. Isso vai resultar também numa maior dificuldade para a venda de carne no atacado, no varejo, né? Então, tem questões positivas e negativas, né? Uma questão que às vezes, pelo menos para o telespectador leigo, não aquele que acompanha, ou que seja um produtor, investidor em pecuária, mas qual é a tendência no Brasil? O que foi tendência até 2014? Gado sendo produzido em confinamento ou gado solto na pastagem, nos pastos aí? Então, a maior parte da produção de gado no Brasil ainda é no pasto, né? Sim. Em momentos de menor oferta, né? Então a gente tem o confinamento. Agora, é importante dizer que essa seca, ela interferiu no ciclo de produção dos animais, né? Então, o impacto que a gente teve, ele não necessariamente vai ocorrer só neste momento, né? Ele poderá ser percebido ao longo do tempo, né, no desenvolvimento desses animais. Ok. Pesquisadora Camila Hortelã, cuja especialidade tem sido aves, suínos e ovos. 2014 foi um ano bastante atípico,
porque o que a gente percebeu aí com essa questão aí do litígio Rússia com a União Europeia e mesmo os Estados Unidos, aí abriu-se, não foi uma porta, abriu-se uma avenida grande aí para que o Brasil pudesse passar a abastecer o mercado russo, que é um mercado que gigantesco e permitiu também fazer com que o próprio produtor brasileiro ele tivesse condições de rapidamente poder atender essa nova demanda. Não, de fato, o mercado internacional ele foi preponderante para esses setores, na verdade, em cada um deles de um modo, né? Para a suinocultura, particularmente, a Rússia já era grande compradora, né? Antes de 2011, ela já comprava cerca de 50% de toda a carne suína exportada pelo Brasil. Há 2 anos, nesses últimos 2, 3 anos, nós sofremos alguns embargos por parte da Rússia, e agora esse ano ela, na verdade, voltou a comprar, e nós ainda acabamos ficando novamente com grande parte dos embarques direcionados para a Rússia, né? O número de plantas habilitadas ele foi, comparativamente com as de bovinos e aves, foi reduzida, mas isso impactou bastante o mercado, principalmente agora nesse final de ano, né, que as exportações decolaram para lá, para os russos. Além disso, não só no mercado internacional, não só essa questão de litígio entre Rússia e Estados Unidos e Europa, mas também questões sanitárias têm afetado bastante o rebanho de vários países, dos Estados Unidos, Canadá e também dos países europeus e da própria Rússia. Então, isso tem feito com que grande parte das importações tenham sido direcionadas para o Brasil. Isso inflacionou bastante os preços da carne suína no mercado internacional, atingindo, inclusive, também os maiores patamares de preço que a gente já viu. Para a avicultura, particularmente, o choque foi muito grande também, porque foram mais de 20 plantas habilitadas de aves, e a importação ela foi muito grande, que foi considerável, e a partir de agosto. Então, isso foi, aliás, um dos principais fatores que fez com que os preços no mercado interno subissem com um pouco mais de consistência para o frango, porque até então ele só tinha sido puxado mais pela carne bovina no início do ano, que a oferta estava reduzida, e a tendência do consumidor é fazer essa substituição, principalmente pela carne de frango, né? Então, o mercado de aves ele é mais ajustável, ele estava num cenário um pouco mais estabilizado, mas com esse evento da Rússia ele realmente acabou alavancando. Ainda dentro do setor que você coordena e faz as pesquisas aqui no CPEA, o que dá para se prever para 2015? Olha, para a suinocultura particularmente, o produtor, apesar de dos preços recordes que atingiram tanto o suíno vivo quanto a carne suína aqui no mercado interno e no mercado internacional, o produtor está com bastante pé no chão, pelo que a gente percebe. Um aumento considerável da oferta poderia derrubar essas cotações, então eles estão bem cautelosos no plantel, né, não tendo investimentos em aumento de plantel muito elevados, né? Obviamente, tendo a previsão de que o consumo interno ele em 2015 esteja um pouquinho melhor e as exportações com um pouco mais de consistência, se prevê um certo aumento da produção, mas não de forma exagerada. Os preços devem se manter nos mesmos patamares, ou até um pouco mais baixos, porque ele atingiu um valor muito elevado, e isso, de certa forma, inibe um pouco, ou pelo menos parte dos consumidores. Para a avicultura, particularmente, já se espera preços um pouco mais firmes, como a Shirley acabou falando, para o próximo ano, o ciclo pecuário foi afetado, então ainda deve ter reflexos de oferta no próximo ano, e isso deve refletir também na avicultura. E os preços, então, um pouco mais firmes para o ano que vem. E as exportações também, somos os maiores exportadores mundiais de carne de frango, então deve continuar bem firme no ano que vem. Quais são os principais gargalos para o produtor de aves e de suínos no Brasil? Bom, aí depende muito, porque
para a avicultura, particularmente, eles são produtores integrados, em sua maioria, né? Então, é mais uma questão relacionada principalmente à mão de obra, tem sido um grande gargalo não só para a avicultura, mas para a suinocultura também. O encarecimento da mão de obra tem sido. Esses que têm um aporte, um suporte, na verdade, da integradora, ainda têm uma certa estabilidade, ou eles conseguem um apoio melhor, mas para os produtores independentes pesa bastante essa questão do encarecimento dos custos de produção, né? O professor Lucílio já comentou, eventualmente um aumento nos preços, isso pode atrapalhar bastante o gerenciamento das granjas, enfim, mas por enquanto, pelo menos as perspectivas são boas para os produtores. Pesquisadora Shirley Menezes, o que pode se esperar para o mercado de bovinos para 2015? Quais são os fundamentos? Nós temos alguma mudança que possa modificar isso ou vamos continuar nessa fase de crescimento? Bom, Ronaldo, quando a gente analisa os fatores que podem influenciar para a formação do cenário na pecuária em 2015, a gente tem indicadores de que os preços continuem realmente elevados, né, ao longo do ano. Um elemento que mostra isso, né, que nos leva a essa conclusão, é o fator clima, né, que pode continuar influenciando na oferta. Então, a seca que a gente teve no final de 2013, ao longo de 2014, ela teve impactos não só na oferta ao longo deste ano, mas também deve continuar, porque ela acaba influenciando o desenvolvimento do ciclo produtivo dos animais, né? Então, os animais que vão ser comercializados ao longo de 2015 ainda devem ser num volume menor em relação, por causa dos efeitos climáticos, né? A gente tem também estimativas de um mercado favorável para as exportações de carne, favorecido pelo dólar, né? Também pela abertura de mercados para a carne brasileira, né? Agora, quando a gente diz de resultados para 2015, não necessariamente preços elevados significam resultados favoráveis para os agentes do setor, né? Então, é preciso analisar a eficiência de cada agente, né? A gente deve levar em conta que a demanda pode estar desaquecida ao longo de 2015, a demanda interna, principalmente, né? Seja em função das questões macroeconômicas, né, as incertezas que a gente tem pela frente, e também por conta dos níveis de preços que foram atingidos no mercado de carne bovina em 2014. Eu agradeço muito a oportunidade de ter podido conversar com a Shirley Menezes, Camila Hortelã, e que nos deram aí um panorama do que foi 2014 para os mercados do boi gordo, de aves e suínos, e também nos mostraram aí as perspectivas que nos aguardam para 2015. Com esses depoimentos, com esse programa gravado aqui na Exalc USP em Piracicaba, nós estamos encerrando a série especial do TV Brasilagro, que procurou mostrar o que aconteceu nas cadeias produtivas em 2014, com projeções também para 2015. Muito obrigado aos nossos pesquisadores, aos professores da USP, da Exalc, a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa do TV Brasilagro. Até lá, muito obrigado.